Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo, hoje eu vou estar compartilhando como foi, assim, esse primeiro trimestre da minha gravidez, os sintomas, como que eu descobri a gravidez, os exames iniciais. E se você também está passando por esse momento, tá tentando engravidar, tá no comecinho da gravidez, ou até mesmo você que tem curiosidade em saber sobre esse assunto, então fique aí comigo no vídeo e vamos lá. Então, pessoal, eu assim pensava em ficar só com a minha primeira filha, a Letícia. Mas aí depois começou a surgir o desejo, né, de engravidar de novo. E eu também usava o DIU, eu precisei tirar porque não estava me fazendo bem. Mas isso aí é um outro assunto. E daí eu parei de evitar e comecei, né, tentar engravidar desde o ano passado. Mas daí também todo mês assim eu esperava estar grávida, mas a menstruação vinha. Então, assim, chegou um mês assim que eu comecei assim a ficar frustrada, né, achando que, sei lá, passou um monte de coisa pela cabeça da gente, né? Então, aí eu comecei a achar que, pela minha idade também, né, eu já tô com 35 anos, que eu ia ter mais dificuldade para engravidar, né? Então, aí chegou um certo mês que eu comecei assim, tirar da minha cabeça, né? Comecei a falar, vou deixar pra lá, a hora que tiver que acontecer, aconteceu, não vou mais tentar engravidar, vou deixar por isso mesmo, e seja feita a vontade de Deus, né? Porque tudo é no tempo de Deus também, não é no nosso tempo. E então, assim, o resultado positivo pra mim me pegou como uma surpresa, porque eu não tava esperando mais. Então veio numa hora que eu não tava mais esperando. Eu já tinha assim, tirado da minha cabeça, já tinha desistido, deixado pra lá. E daí, quando foi em maio, a minha menstruação começou a atrasar. Eu não liguei muito porque já vinha atrasando alguns dias, e aí depois a menstruação vinha. Só que em maio a menstruação ela começou a atrasar bastante, né? Aí quando eu tava com um atraso de 10 dias já, aí eu peguei e falei assim, eu não achei que tava grávida. Porque assim, antes de fazer o teste, eu comecei sim, assim, ter um aumento de apetite. Comecei a sentir assim aquela boca boa pra comer, mas mesmo assim nem percebi nada, né? E comecei a ficar mais irritada também. Eu achei que a TPM tá vindo, vai descer pra mim porque tô bem irritada, bem estressada, porque eu falei, a TPM tá vindo, ela tá vindo por aí. Mas aí a menstruação já tava bem atrasada, um atraso assim que nunca tinha acontecido. Aí eu falei assim pro meu esposo, compra um teste, né, baratinho mesmo, não gasta muito dinheiro não, porque eu já tinha gastado dinheiro com testes caros, e quando eu ia fazer o teste dava não grávida, né, então eu falei pra ele assim, dessa vez compra um teste
é barato mesmo, não vamos gastar muito dinheiro não. E daí ele comprou esse teste, eu já tava com 10 dias de atraso. E fui fazer o teste, mas pra mim esse teste ia dar negativo, minha menstruação tava atrasada por outros motivos. Mas daí, quando eu fiz o teste, aí em poucos minutos já apareceu as 2 linhas, né? E bem forte. Nossa, eu fiquei muito surpreendida. Assim, foi uma surpresa muito grande, porque eu fiquei assim, nossa, eu tô grávida mesmo. Porque eu não esperava estar grávida. Eu achava que ia ser muito difícil engravidar de novo. E já tinha passado alguns meses que eu tava ali aguardando, né, uma gravidez. E assim, na hora eu fiquei assim... Não sei dizer as emoções que passou por mim, porque eu já não tava esperando mais, então... Foi assim, eu fiquei muito surpresa e um pouco assim sem acreditar, perguntando na minha mente mesmo, nossa, eu tô grávida mesmo. Daí passou mais alguns dias, o meu esposo comprou aquele teste Clearblue, né, teste digital, pra mim poder ver quantas semanas que eu tava, né. Daí fiz o teste, rapidinho também já apareceu lá grávida, 3+, que eu já tava com mais de 3 semanas. E aí passa assim muitas coisas, né, pela nossa cabeça, pelos nossos sentimentos. Mas foi assim, no tempo de Deus mesmo, eu não tava nem esperando, eu achei que eu fosse engravidar rápido, depois de ter parado de evitar, mas não. Mas assim, tô muito feliz, né? E assim, os sintomas que eu tive, assim, nesse primeiro trimestre, foi muita fome, uma fome assim... Meu Deus do céu, uma fome que eu nunca senti. Muita fome mesmo. Precisando comer assim a cada hora, a cada tempo. Parece que nada saciava. Uma fome muito grande. Eu até ganhei uns quilinhos a mais. Porque muita fome mesmo. E continuo com essa fome, né? Continuo comendo muito. E o engraçado que o que eu não senti nesse primeiro trimestre foi enjoo. Não tive nenhum enjoo, nenhuma náusea, nada. Eu tipo assim, como toda grávida sente enjoo, né? Da minha primeira gravidez eu também tive enjoo, da gravidez da Letícia. Mesmo que foi pouco, eu tive. Pela manhã eu tinha enjoo. Tive um vômito e tudo, mas dessa segunda gravidez eu não tô tendo enjoo nenhum. Já tô indo pro segundo trimestre e eu acho que dessa gravidez aqui eu não vou ter enjoo, porque eu não tive. Como de tudo, nada enjoa. Não tive enjoo com cheiro. Cheiros não me incomoda. Na verdade, quando eu sinto o cheiro da comida, eu acho agradável. Eu gosto daquele cheiro. Então, pra mim fazer comida também, não tive dificuldade pra fazer comida, porque o cheiro não me incomoda. Não tenho incômodo com cheiro, com nada. Não tem enjoo com nada. Eu achei muito estranho, assim, não ter tido esses sintomas, né? Um sintoma muito característico da gravidez, mas eu não tive. Em nenhum momento eu tive esses sintomas. Então, assim, os meus sintomas foram, assim, poucos sintomas.
da minha primeira gravidez, a Letícia, eu já senti muito mais coisa, sabe? Sentia muita cólica. Também não tive cólica, não sinto cólica. Gases, por enquanto, também não tô tendo muito problema com gases. O único incômodo que às vezes eu tenho às vezes dependendo do que eu como, eu tenho aquela dificuldade de, sei lá, de arrotar, fica aquela coisa assim, mas é o único mal-estar que às vezes eu sinto. E assim, o cansaço, né, o desânimo, eu tive bastante desânimo. Assim, não foi tanto nem assim questão de sono, mas também já senti bastante sono, mas eu sentia assim mais desânimo, aquela vontade assim de fazer as coisas, sabe? Não, acho que isso tá mais no emocional, porque sem muita vontade assim de interagir com as pessoas, sem muita vontade de sair, sem muita vontade assim de aquele desânimo mesmo, até para fazer as coisas em casa. Eu não tinha ânimo assim para fazer as coisas em casa. Quando eu ia fazer, dava aquele desânimo, aquela falta de vontade de fazer. Agora que tá voltando mais a vontade e o ânimo de fazer as coisas, mas no começo, muito desânimo mesmo. E cansaço, né? Tipo assim, eu faço alguma coisa ali, quando chega o final do dia, eu tô bem cansada. Chega ali 8, 9 horas da noite, eu já tô. Se eu sento no sofá ali, já começo a cochilar, já começo a dormir. E esses sintomas aí que eu tenho sentido, né? E de repente eu não posso ficar muito sentada também, que eu começo a sentir dor assim nas nádegas, né? Nas costas, assim. A barriga apareceu mais rápido do que da minha primeira gravidez, né? Mas isso aí eu acho que é normal. Na segunda gravidez, a barriga da gente começa a aparecer mais rápido. E nesse momento eu tô com 13 semanas, né? Aí toda sexta-feira muda as semanas, né? E é isso. Os sintomas foram esses, né? Que eu senti. Não achei que foi... Aí, constipação. Também... No comecinho não, mas depois que passou um tempo ali que eu descobri a gravidez, eu comecei a ficar assim, constipada, né, sem conseguir ir muito no banheiro. Quando vou, é só aquelas bolinhas lá de carneirinho que fala. É assim, e tem que comer muita coisa mesmo que ajuda no intestino, porque eu tô com bastante constipação nessa gravidez. Coisa que também da Letícia eu não tive. Eu tive depois que eu ganhei ela, que eu tive, assim, problema com ir no banheiro. Mas na gravidez não. Mas nessa gravidez, desde o início agora, eu tô tendo, assim, bastante dificuldade pra ir no banheiro. E... assim, esses outros sintomas, assim, de tontura, dor de cabeça, as coisas também não senti. Então foi mais isso mesmo, muita fome, cansaço, desânimo, sono. Esses sintomas aí. E constipação, né? Mas do restante... Nesse primeiro trimestre, pelo menos, eu não tive esses sintomas. E a imunidade que baixa um pouco, né, gente? Ó, me deu herpes labial, agora que tá sarando.
né? Uma coisa que você tem, que eu tenho aí, mas quando eu tenho baixa imunidade, né? Então, na gravidez aqui, na gravidez da Letícia também não lembro de ter tido herpes, mas nessa gravidez sim. Herpes labial. E é isso, pessoal. Aí agora eu vou partir para outro assunto. Esse assunto aqui já tá ficando bem longo. Então, pessoal, aí tive a minha primeira consulta. Demorou um pouco por causa que o meu convênio é do Beneficência Portuguesa. E daí, não tem muitos médicos que têm esse convênio. Então foi um pouco difícil. E às vezes também não tem vaga. Foi um pouco difícil achar um obstetra. Eu marquei uma consulta com a minha obstetra Ana Paula Coral, que fez o pré-natal da minha primeira filha. Só que infelizmente quando eu fui passar com ela falou que não fazia mais pré-natal. Daí eu tive que correr atrás de outro médico e daí não tive muita escolha. Aí agora eu tive que passar com o Guilherme, né? E daí, como já tava assim ficando muito atrasado para mim começar meu pré-natal, eu não tive muita escolha de ficar ali procurando outros médicos, né? Então eu vi que ele é um médico bom, passei com ele mesmo. E comecei meu pré-natal, né? Na primeira consulta foi até um encaixe, né? Porque ele tem muitos pacientes também. Foi uma consulta rápida. Ele só me passou ali a bateria de exames, né? Fez algumas perguntas. E fez ali a indicação da vitamina, né? Que eu tô tomando. E eu acho que eu vou até mostrar pra vocês. Então, pessoal, eu tô tomando essa vitamina aqui. Matergest, ela é completa. E foi pedido os exames, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês o exame que foi pedido. Já ficou pronto, que eu tenho que levar agora na minha próxima consulta, né? E já tá perto. Não posso mostrar muito. O hemograma, né, completo. Aí foi pedido a hepatite B, a urina 1 e a análise, né, de tudo aqui da urina. O grupo sanguíneo. O hormônio, né, tireoestimulante, rubéola, IgG, toxoplasmose e VDRL. E o de fezes, né, que é o parasitológico. Foi pedida a ultrassom também. Ai, gente. Quando eu fui fazer ultrassom, né, que assim, a gente sabe que a gente tá grávida, mas quando a gente vê o bebê lá mesmo, que você fala, nossa, o bebê tá mesmo aqui na minha barriga, eu tô grávida mesmo. E tava bem pequenininho, gente. Escutei o coraçãozinho. E assim, eu tava muito ansiosa, né, pra fazer ultrassom, porque a gente descobre que tá grávida, mas aí a gente quer ver, né, pra ver se tá tudo bem. Aí tem vídeo aqui no canal também, né, da ultrassom. E graças a Deus, né, tá tudo bem, é o mais importante. Que é Deus quem cuida, né, dessa vida aqui que tá dentro de mim. E tá tudo na mão de Deus, né, gente? E vamos pedir a Deus que desenvolva com saúde, nasça com saúde.
E graças a Deus escutei o coraçãozinho, eu vi que tá correndo tudo bem, né? Que a gravidez está desenvolvendo bem, então é isso que importa. Então é isso, pessoal. É o que eu tinha para dizer, né, sobre esse primeiro trimestre. Então, pessoal, para você que também tá gravidinha, aproveite muito esse momento, né? É um momento que passa rápido, a gente tem que aproveitar muito. E ainda mais eu, né? Porque é minha última gestação. E eu vou ficar só com a Letícia mesmo, né? E com mais esse que Deus preparou, que eu ainda não sei o que é. Não sei se é menino, se é menina. Porque aí pela minha idade também, né, gente? Eles falam, né, que com 30... Passados 30... Porque eu já vou fazer 36, né? Passados 35 anos já tem, assim, mais dificuldade, mais riscos, né? Então, como eu demorei aí também para ter o meu segundo filho, provavelmente é a última mesmo. E daí eu quero aproveitar bastante. E então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aí, se inscreva no canal, continue me acompanhando para vocês ver aí os próximos capítulos dessa minha jornada da maternidade. E comenta aí também se você tá grávida ou se você tá tentando engravidar, se você tem alguma dúvida. Faça um comentário aí pra mim, pra gente trocar aqui ideias, experiências, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um beijão aí no coração de vocês e até mais!